Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador, e como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Assim é que a terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Bom, alô, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Fazia tempo que eu não dava palestra nesse dia de domingo, né? Então talvez alguns de vocês que frequentam apenas aos domingos não tenham me visto. Espero que não seja prejudicial à saúde de vocês. Normalmente não é, tá? O pessoal de quarta não reclama. Bem, o título: Papel do Espírita na construção de um mundo melhor. Antes da gente falar do tema em si, é importante, todos nós, sejamos quem esteja já há tempo estudando, aprendendo a doutrina espírita, quem está até aqui pela primeira vez, aprendendo um pouco, é entender que o Espiritismo, ele não vem simplesmente para nos esclarecer a respeito do mundo invisível, da dimensão espiritual. O Espiritismo, ele tem uma missão muito mais importante, que é justamente sobre essa questão moral, de fazer com que o nosso mundo progrida, melhore, se regenere e se torne melhor do que é. E o Espiritismo abre para a gente um esclarecimento maior sobre o nosso futuro. A nossa vida corpórea atual, passageira, diante das nossas intrigas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo atual, fica pequenininho diante do ser eterno, imortal que somos. Eu sei que é difícil, às vezes para alguns de nós, assimilar isso no nosso dia a dia. Porque, lógico, esse é um conhecimento que a gente tem que pôr em prática. A partir do momento que a gente o tem, absorve, a assimilação dele vai ser maior a partir do momento que a gente acorda já pensando que somos imortais, que temos um tempo infinito
para a gente lidar com as coisas. Lógico, a gente não pode ter nesse tempo infinito aquela preguiça. Ah, já que eu tenho a eternidade para fazer, por que eu vou me preocupar nessa, né? Deixa para a próxima. Será que vale a pena? Porque diante aqui da leitura mostra que os mundos progridem. A partir do momento que o espírito que reside naquele mundo, ele já não está alinhado, não está sintonizado com a moral e com a parte intelectual daquele mundo, ele acaba tendo que ir para mundos, às vezes até inferiores. Para lá ser mais útil. Porque já que você não quer aprender aqui, vai ensinar em outro lugar. E lógico, um mundo inferior, onde vai haver espíritos num grau de maturidade inferior ao nosso, onde a gente vai ter mais para ensinar do que para aprender. E com certeza isso não é nada agradável. Tá? Então, nós espíritas temos que ter em mente isso. Que sempre é tempo da gente reparar o mal que a gente fez, de consertar a nós mesmos e de irmos adiante. E não deixarmos para depois o que podemos fazer hoje. Isso é super importante. Que a partir dessa crença, além de nos tornarmos mais fortes e independentes das situações, das pessoas, porque a gente vai estar numa luta. Às vezes as situações, as pessoas vão nos agredir, vão nos deixar mal, desanimado, transtornado, preocupado. Mas eu tendo essa fé na vida futura, que nada acontece por simplesmente acontecer, ao acaso, e sim porque há desígnios maiores, que sejam através de provas para nós, ou de expiações, que a gente tenha que resgatar coisas erradas que tenhamos feito, a gente vai seguir adiante. Lógico, para alguns de nós, às vezes, vamos ter uma queda ali, vai ser de alguns minutos, outros de alguns dias, outros de alguns meses, mas se a gente está firme nesse propósito, a gente não vai esmorecer. A gente vai ter sempre, em algum momento, algo que vai nos dar força para a gente se reerguer. Não, agora chega, eu cansei de ficar triste, eu cansei de ficar chateado, eu cansei de ficar ansioso, eu cansei de ficar amargurado. Eu tenho que ir para frente. Porque isso é uma lei natural. Se acontecem com as coisas materiais, né, que são os mundos, eles melhoram, vão progredindo, conosco é a mesma coisa. Existem forças dentro de nós que sempre vão nos impulsionar para frente. Lógico, muitas vezes vamos barrar isso. Mas conter de uma vez por todas, não vamos. A gente pode ficar que nem burro chucro, empacado no lugar, falar, daqui eu não saio, que se não for assim eu não faço, eu não sou, eu não melhoro. Aí a vida vai dar nas nossas canelas, né? Aí a gente vai, não, tá bom, melhor eu ir, né? E aí esses momentos são de muito atrito para a nossa vida. Porque daí a gente vai querer correr atrás do tempo perdido. E aí a agonia é maior. Então, para a gente entender o nosso papel para construir esse mundo melhor, se nós não tivermos essa concepção, esse conceito bem claro, enraizado em nossas vidas, de que somos imortais e devemos melhorar a todo instante, fica difícil a gente exercer e ter uma função nesse mundo. Agora, antes da gente falar do papel do espírita, vamos no objetivo, que é construir um mundo melhor. O que seria um mundo melhor? Para alguns de nós, poderia ser até um mundo sem trabalho, né? Vida mansa, sombra e água fresca.
Para outros, não ter contas para pagar, não ter dívidas. Outros, ser amado. Outros, ter mais alegria de viver. Enfim, no íntimo de cada um, existem as suas necessidades. Mas para Deus, existem outras necessidades em relação aos mundos. E para nós, em específico aqui na Terra, que é, segundo a espiritualidade superior, considerado um planeta de provas e expiação, que é onde ainda reina a discórdia, ainda existe o orgulho, o egoísmo, as raças não se entendem, os povos ainda estão em atrito, existe ainda o preconceito. E tudo isso que a gente, e muitos de nós, já presenciamos em nossas próprias vidas. Mas a Terra já está num período de transição, porque nada como é que eu diria? É episódico, tem um dia determinado para iniciar e acabar. A gente pode prestar isso atenção em tudo na nossa vida, nada é de um dia para o outro. A gente vai aprender uma língua estrangeira, a gente não... Em dado instante a gente vê que está aprendendo, acha que sabe muito, mas daí vai conversar com alguém que já fala a língua, vê que precisa aprender mais. Mas depois aprende-se mais, mas ainda vê que tem sempre a aprender um pouco. Até o dia que a gente vê, já sei falar inglês, alemão. E é assim na nossa vida, e é assim na progressão dos mundos. Nada é feito de uma... eu falar aqui que em 2047 o mundo se tornará, o planeta Terra se tornará um mundo de regeneração. É muito complicado. Fornecer datas, períodos. Mas enfim, existem indícios que a gente está já arrumando a isso. Que indícios são esses? A gente vê pelas nossas leis. Há 2 séculos atrás, nem tanto, um pouco mais de um século atrás, existiam leis que só beneficiavam quem tinha dinheiro, os reis, os príncipes, ou quem tinha de uma classe política, os coronéis, os imperadores. E o povo, os cidadãos comuns tinham só deveres, pagar imposto, trabalhar para eles. E hoje em dia já se vê essa mudança. Eu considero, por exemplo, essa questão desse movimento ficha limpa, em relação aos políticos brasileiros, é um fato histórico isso. Nós somos um país jovem, então temos ainda muitos erros, muito a melhorar. E as coisas estão melhorando. Existe corrupção? Existe, mas tem alguém lá falando isso é errado. O que, às vezes, nem muito tempo atrás era normal. Roubar, alguém ficar com um para mais, outro para menos. Dividir, Então, o que no século passado era até razoável você trocar um filho por um pedaço de terra ou dar uma filha por dinheiro. Hoje, há quem ainda faça, mas a gente já considera isso um absurdo. Mas há tempos atrás ali era até considerado normal, aceitável. Então as coisas estão mudando. E esse mundo melhor seria justamente, nesse próximo passo da progressão dos mundos, seria esse mundo de regeneração, um mundo regenerador. Aonde não vai ter mais orgulho, não vai ter mais inveja. Aonde todo mundo vai ter esse conhecimento e vai reconhecer Deus como uma causa primeira. Uma força superior, e todos vão, de certa forma, buscá-lo. A gente vai ter uma noção melhor da vida futura, que a gente vai ver que
a vida corpórea não se resume a nascer, viver e morrer. Que tem muito mais coisa para se viver, para se aprender. Seja voltando para cá, ou retornando para o seu mundo, ou indo até para um mundo mais adiantado que o nosso. Vai haver provas ainda. Quando a gente chegar nesse estágio de mundo regenerador, isso não quer dizer que já vai ser uma mamata, já vai ser um sossego. Não. Ainda a gente vai poder cair em algum mal, em alguma imperfeição nossa. E nesse ponto, quando a gente cair já nesse mundo, a gente já não vai ter muita chance. Vai ter que, às vezes, recuar. Porque esse período vai ser um momento de avanço. E ninguém vai poder querer ficar indo para trás. Se começar a falar, eu nem sei se é isso que eu quero. Começa a voltar algumas coisas. Porque é aquilo, pessoal, nós somos seres imortais. A gente mantém as nossas experiências, mesmo que a gente não lembre, né? E que isso é uma bênção que Deus nos deu, não ficar lembrando das coisas erradas que a gente fez, senão a gente nunca ia ter força em tentar se recuperar. O instrumento da reencarnação é um instrumento de justiça e de bondade também de Deus. Ele nos permite a gente voltar para resgatar o mal que a gente tenha feito e nos permite não ficar lembrando muito sobre isso, porque às vezes a gente não ia ter nem força de saber que eu arruinei a vida do meu próprio pai, da minha própria filha, ou vice-versa. Então, nesses mundos regeneradores não vai ter espaço para a gente ficar, né? Hoje ainda tem um pouco. Mas eles, de algum modo, devem ter alguns níveis. Se esse espírito, está num nível muito inferior, já é melhor ele já ir para outro mundo. Porque na escala de tempo aqui, terráqueo, ele já não vai dar tempo dele chegar. Alguns já estão migrando para outros mundos. Mas quando chegar nesse mundo regenerador, a gente não vai ter muita facilidade. Porque a partir do momento que a gente recuar, enquanto todos querem avançar, a gente vai ter que se adequar a outro universo, a outro mundo, para a gente ser o que a gente quer ser. Então vocês veem, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre a vida futura, sobre essa batalha moral que temos que enfrentar, principalmente com cada um de nós, essa batalha íntima. E com o objetivo de tornar a gente melhor e, consequentemente, o nosso mundo melhor. Então, o Espiritismo vem como um meio, vem como um veículo. Ele, por si só, não vai mudar nada. Não muda nada. Agora, a gente, conhecendo ele, assimilando ele, e principalmente praticando ele, a gente vai conseguir mudar a si mesmo e a mudar o nosso mundo. Kardec, existe um livro que é pouco comentado e pouco lido também no meio espírita, e que é um livro escrito pelo próprio Allan Kardec, que é Viagens Espíritas, de 1862. É um livro que comenta as viagens de Kardec sobre os centros espíritas formados, principalmente na região no país da França, mas também em alguns outros próximos da Bélgica, e agora não me lembro que outro país também. Mas enfim, a maior parte está restrito à França mesmo. Ele fez viagens longas, aí, às vezes de 7 semanas, né? De carruagem ali, fazendo cada cidade. E você vê um comentário interessante. Já naquela época, em 1862, Allan Kardec já verificava pessoalmente que os médiuns de efeitos físicos,
que é os médiuns que fazem levitar, que abrir porta, piscar, sei lá, materializações, efeitos físicos, visíveis aos olhos, escrita direta, voz direta. Já naquela época, em 1862, já estava rareando, já tinha menos. A maior parte eram médiuns psicógrafos, psicofônicos, que transmitiam comunicações inteligentes. E lá já naquela época o Kardec já colocava para nós que essa questão dos fenômenos já estava em baixa. E que agora o forte do movimento espírita ali era a questão moral, aonde estavam estudando. E nesse livro, Kardec faz um apelo a nós espíritas, que é mais ou menos assim, provai para eles, pela nossa união, pela nossa prática do bem, que através do Espiritismo é possível a gente conquistar a paz, ter garantia de paz e de haver a concórdia entre os homens. E na sequência ele faz um apelo. Faça com que eles vejam pelos seus exemplos e que, pelo que a gente faz, eles desejem que, poxa, seria, como é que é o termo que ele fala? Seria interessante que todos fossem espíritas. Então, Kardec nos faz um apelo para a gente mostrar, pela nossa união, né, de esforços, de crença, e pela nossa prática no bem, a gente encantar os outros pelo nosso exemplo. Alguns de vocês aqui, alguns de nós, já deve ter acontecido isso. Eu mesmo já conversei com pessoas que a filha veio aqui, encantou tanto as mudanças que ela estava, não pela essa casa, mas pelo seu esforço próprio, começou a se domar, encantou o pai e trouxe o pai, poxa, e o pai não tinha nada a ver com essa religião, era até testemunha de Jeová. Então, você vê, isso, gente, vale mais do que um monte de coisas que a gente possa achar que valham. Você trazer alguém pelo seu exemplo, fala, poxa, você está tão diferente, esse espiritismo está te fazendo bem, hein? Eu também quero para mim. É aí que a gente vai começar, aos poucos, disseminar, pulverizar essa vontade de ser espírita. Mas só que não adianta a gente se deixar levar pelo nosso atavismo religioso. O que é atavismo? É uma herança do nosso espírito mesmo, que lá atrás a gente se convencionou que essa questão de imagem. Eu vou ao templo procurar Deus, eu vou rezar para os outros verem, para dizer que eu fui. Eu faço as coisas para que os outros achem que eu estou num bom caminho. Mas lá no meu íntimo eu não queria nem ir, não queria orar e não queria fazer nada do que dizem para eu fazer. E muitos de nós continuamos fazendo isso. Que é vindo a uma casa espírita e sendo espírita daquela porta aqui para frente. Mas basta a gente sair, ir para casa, ir para o trabalho, ir para outros ambientes sociais, a gente começa a colocar uma série de máscaras, ou às vezes até ser o que realmente a gente é, e não demonstra aqui dentro. Kardec também, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeitos, o item, os bons espíritas, ele diz bem assim: reconhecereis os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar as suas más tendências. Eu frisei as suas porque não é a dos outros, tá? Porque às vezes a gente também cai nessa. A gente fica vigiando os outros. Olha, ela fez isso de errado, viu?
Nair, você não sabe o que aconteceu. Eu ouvi uma história lá, a menina falando assim, ela disse isso, ela fez errado. Eu acho que não devia fazer. A gente tem que entrar num processo, nós espíritos, de autenticidade, de honestidade emocional. O que é honestidade emocional? É a gente ser sincero, verdadeiro com o que a gente sente. Eu fui só falar para a Nair mal daquela menina, porque na verdade ela está errada. Mas lá no fundo eu tenho inveja. Eu tenho ciúme dela. E eu quero dar uma na canela dela. Eu quero que ela, Nair, depois o Antônio e mais outros fiquem contra ela. Lá no fundo. Isso não adianta de nada. Você tem algum problema com alguém, vá falar com a pessoa. É a melhor coisa que a gente faz. Se tem dificuldade, então fique quieto. Não fale nada. Se da nossa boca for para sair só coisa ruim, é melhor apodrecer dentro da gente. Já é uma caridade que a gente faz. Não com a gente, né? Mas com o próximo. Não adianta a gente ficar, né? E às vezes são pequenas coisas. É melhor chegar para a pessoa, olha, eu não concordo com isso que você fez. Às vezes a gente não vai concordar, mas a pessoa vai dar uma resposta tão clara, objetiva e honesta para a gente, que a gente vai falar, eu não tinha pensado assim. Desculpa. Quando o nosso orgulho nos permitir, né? Que às vezes a gente pensa uma coisa e faz outra. Eu aceitei o argumento dela, acho que é até melhor do que o meu, mas por orgulho eu falei, mas eu acho que você está errada, eu acho que não é bem assim. Enquanto a gente não livrar esse orgulho, esse egoísmo que existe dentro de nós, esse mundo melhor também não vai existir. E o que vai acontecer? Alguns bons espíritas, e que vão se tornar bons espíritos, alguns vão continuar aqui, nesse mundo, para nos ajudar. Vão evoluir junto com a gente e falar, não, eu gostei tanto daqui, que eu vou continuar aqui para ajudar. Mas muitos vão querer alçar voo aí para outros mundos. E a gente vai ficando para trás. Se a gente não construir essa força dentro de nós, para lutar principalmente contra nós mesmos. A gente vive, principalmente o espírita, porque não é ser preconceituoso, mas algumas outras religiões, essa questão da imagem, do se enganar, né? Basta pedir perdão, que o pastor abençoa, que o padre abençoa, isso na nossa cabeça gera até um alívio, mas é um auto-engano. Nós espíritas, por que muitos de nós desistimos no meio da jornada de ser espírita? Porque vê a dificuldade do quê? Do nosso papel. Que qualquer papel, em termos de função, tem 3 pontos, que é responsabilidade, atividade e autoridade. E na hora que a gente começa a ver que esse papel tem um peso, a gente começa a falar, não vai dar para mim. Eu não quero isso. Que a gente começa a ficar com medo do fracasso, fala, eu não vou conseguir. Só que isso não vai adiantar de nada. A gente fingir que veio, frequentou um centro espírita, leu um monte e falar, fingir que nada disso aconteceu. Isso é a maior loucura que qualquer um de nós aqui pode fazer. Não adianta desistir. O que a gente não pode é desistir das coisas boas em nossa vida, que vem nos trazer aprendizado. Porque muita gente pega e se deixa levar pelas pessoas, daí fala, o espiritismo não serve para mim. Vai numa igreja lá que seja quadrangular, pentecostal, sei lá o quê. Não gosta, o pastor cometeu um crime lá. Essa igreja não presta. O Roberto foi preso lá. Aquele CIU não presta. A gente tem mania de estigmatizar tudo. Por quê? Porque a gente quer as coisas fáceis.
a gente quer as receitas prontas, a gente quer facilidades, a gente não quer ralar. Ai, mas é difícil? É. Mas não é impossível. Enquanto a gente achar que as coisas para melhorar em nossas vidas forem impossíveis, elas vão continuar impossíveis. Podem ter certeza disso. Agora, a partir do momento que a gente fala, não, eu vou em frente, eu quero o bem na minha vida, eu quero fazer coisas boas para mim e para os outros, eu quero pensar o bem, aí é esforço nosso. O que não pode acontecer é que às vezes no meio do caminho, como eu falei, tudo existe uma transição, um período. Não é porque a gente quer o bem, quer fazer o bem, que ele reside em nós. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas lá dentro tem uma confusão. Porque aquele homem velho, aquele espírito, né, antigo, nosso mesmo, está ali falando, poxa, mas eu gostava tanto de fazer isso. Eu me sentia tão bem difamar as pessoas, sabe, falar um pouquinho mal, só um pouquinho. Por quê? Porque é um vício, é um hábito. E o que mais constrange o espírita são justamente essas contradições. Porque eu estou falando aqui para vocês, pode ser que na cabeça de vocês agora não está entrando nada. Mas vocês podem ter certeza que no inconsciente espiritual de vocês, vocês estão assimilando muita coisa. Até quem está dormindo aqui vai assimilar. Porque daí no outro dia vai acontecer alguma coisa que eu disse aqui, era para fazer, aí não fez, aí fica aquele... Por que eu fiquei tão mal? Por que eu fiquei tão mal? Eu não entendo. Eu mesmo já paguei minha língua. Eu dei um curso aqui, eu falei, olha, o que eu estou falando aqui hoje, talvez amanhã eu mesmo vou me cobrar. E vou cair. Eu acho que foi uma praga contra a minha pessoa mesmo, sabe? Que no outro dia aconteceu. O que eu falei, eu passei por uma prova e não aguentei. Me desesperei, me abalei, falei, não aguento mais, não aceito. E foi mais doído, porque na noite anterior eu falei, né? Mas enfim, mas pelo menos, pessoal, a gente tem consciência. Pelo menos a gente sabe, fracassei, mas eu sei por quê. Isso que é bom, não é o contrário. O ruim é a gente ter noções de imortalidade, saber que somos imortais e ficar desejando desencarnar. Espírita gosta disso, né? Ai, não vejo a hora de desencarnar. Será que é amanhã? Normalmente pensa assim quando está cheio de problema, né? Está aqui na lama, está assim já, né? Eu não sei mais o que fazer. Ai, como seria bom desencarnar amanhã, né? Para não ter que resolver isso. Pensar assim é fácil. E mostra, e denota, e demonstra a nossa inferioridade. Não se constranjam. Eu já pensei assim também. Já passou pela minha cabeça. Somos imperfeitos, a gente tem que assumir. O que a gente não pode deixar é essa ideia permear e permanecer, né? Aí pode dar problema. Porque se existe um maior direito que Deus nos concedeu, foi o direito de viver. Então, a partir do momento que a gente vai contra isso, a gente está... Cara, além de deixar de fazer o nosso dever, estamos indo contra um direito que nos foi concedido. A coisa é complicada. Então, vê a contradição. Acreditamos na imortalidade, mas ficamos pedindo para desencarnar. Para não passar pelas provas, pelas aflições que a gente está passando. Isso é uma contradição espírita. E é isso que a gente precisa diminuir. O pensamento vai poder vir. Mas a gente tem que bloquear. Falar, que isso? Olha lá, que bobo. Porque se a gente permitir essas contradições, uma hora o nosso próprio orgulho vai começar a pôr culpa no espiritismo. Isso não serve para nada. Isso não me ajuda. Só me gera conflito. Se acontece isso na sua vida, dê graças a Deus que você tem conflito. Quer dizer o quê? É um sinal de que há tendência a se melhorar. A tendência de buscar caminhos. Agora, quando aí o orgulho é muito forte, a gente fala, não
não quero mais saber disso, o meu negócio é dinheiro, é roubar as pessoas, é dar desfalque, é enganar todo mundo. Cara, sem chance. Perdeu tempo. Isso, essa questão de perder tempo, pessoal, é uma agonia. É uma agonia. Ó, quem já repetiu de ano, ou repetiu alguma coisa que não queria fazer, algum teste, algum exame, deve saber do que eu estou falando. É muito chato repetir as coisas. Imagina repetir a vida. Deve ser pior ainda. Então, não nos deixemos enganar. Temos o período de transição, nosso e do nosso mundo. O que a gente não pode é pegar e colocar a culpa das nossas mazelas, das nossas dificuldades em coisas que não se relacionam com a gente. Quer botar a culpa, às vezes, nas pessoas, em Deus, na vida. Não vai adiantar de nada. Porque se existem problemas na nossa vida, ou são provas para a gente saber lidar com aquilo e talvez Deus nos preparar para outras grandes venturas aí, grandes missões, ou até pequenas missões, ou a gente realmente reparar um mal que a gente tenha feito, seja nessa vida ou em outra. Esse é o ponto crucial nosso, de nós espíritas. A gente tem que ter essa firmeza. Quando a gente tem essa firmeza de pensamento, de conduta, as coisas na nossa vida vai melhorando aos poucos. E a gente vai sentindo isso. Não quer dizer que vai ser facilitado. A gente não pode se enganar, gente. Não tem facilidade. Como algumas religiões propõem. Dá isso que você recebe aquilo. Não é assim. Porque a gente não sabe o que a gente tem que resgatar. Muitas vezes eu posso estar aqui dando meu sangue, ajudando as pessoas, fazendo e um monte de coisa ruim acontecendo na minha vida, mas e aí? Ah, então como acontece coisa ruim na minha vida, eu não vou ajudar ninguém. Se a espiritualidade nos indicou que só através da caridade existe a salvação, que é a melhoria nossa, é o nosso progresso, não tem como a gente fugir disso. E não tem nada mais caridoso, pelo menos nesse planeta aqui, do que eu ter os meus problemas, as minhas dificuldades e ainda assim estar ajudando outras pessoas. Porém, isso não quer dizer que eu deva me anular. Porque muitas vezes a gente também resolve esquecer os nossos problemas e eu vou resolver o dos outros e os meus eu não resolvo. Não é isso também. Não é isso. Porque se a gente tem dificuldades e problemas, é porque eles têm que ter alguma solução. E muitos de nós espíritas nos escondemos, seja através da palestra, seja através de frequentador, seja através de um curso, para se livrar de algum problema, principalmente em casa. Ah, eu não me dou bem lá em casa, com a sogra, com o marido, com o filho. Eu prefiro ir lá, eu vou para o centro que eu fico, zen, assim, fico tão calma. Na verdade, tira um tempo do problema, né? Então, a gente tem que vir aqui, resgatar essas informações, assimilar elas e levar para o nosso dia a dia. Com muito esforço, porque eu sei, não é fácil. Não é fácil, às vezes você acorda de manhã, está tudo bem, você chega no trabalho, ou chega em algum lugar, você acha que tudo vai se resolver, aparece um problema. E aí, se a gente está despreparado, a gente cai e fala, meu Deus, parece que minha vida não vai. Não, não é assim. A vida sempre vai para frente. Quem não vai somos nós. Quando a gente se desespera, se desanima, se revolta, fica chateado, deprimido, a gente só se atrasa. E aí, nesse momento, as pessoas vão virar, sejam até próximas nossas, às vezes até influenciadas por adversários espirituais, vão falar, mas tu não é espírita? E vão convocar a gente a um sobreesforço. Que às vezes o nosso orgulho vai bater aqui, mas tu não é espírita?
que sofrer não é bom, faz parte. Então, se vira. A gente vai ouvir aquilo e vai falar, mas não tem piedade, não tem caridade, também acho que a gente é super, não entende. Lógico, é só parar para pensar. Quem lhes disse isso, não parou para pensar, não conhece muito bem o Espiritismo, então não tem por que a gente se doer. O que a gente tem que fazer é seguir, porque às vezes aquela alfinetada é para lembrar, você não está estudando? Você não está aprendendo? Então, age como? Faça por merecer. E aí a gente tem que pegar isso, transformar o mal num bem. É o que Kardec fez um monte, pessoal. Vocês sabem que Kardec ele ia na cidade, daí o padre ou o bispo falavam mal, a seita de Satã, vocês não comprem esses livros. Daí o que acontecia? Gerava curiosidade, saía todo mundo da igreja e ia lá comprar livro para ver o que tinha de demoníaco no livro. E, lógico, viravam mais adeptos, né? Mais adeptos. Então, muitos dos nossos adversários, sejam encarnados, desencarnados, o mal que eles nos desejam, às vezes vai promover o bem. De certa forma, o Chico Xavier até falava isso, que aqueles que lhe querem mal, na verdade são professores dele. São mestres dele, que exigem dele um algo a mais. E é isso que nós espíritas temos que ter e mostrar. E lógico, a gente vai fraquejar, vai dar umas arriadas, mas aí a gente tem que ser sincero, falar, dessa vez eu não aguentei, mas eu vou persistir. Aí vai provar a nossa fé no futuro, na imortalidade. Porque isso é passo a passo, é uma construção. Mas para construir a gente precisa estar atento, estar pensando, estar refletindo. E não ser espírita só daquela porta para cá. É ser lá fora também. Tem uma história que é mais ou menos assim, o pai... Aliás, aconteceu comigo também isso. Eu fui em Curitiba ver um show lá, aí criança menor que... crianças com 5 anos não pagavam. E a minha filha já tinha 6. Aí ele perguntou assim para mim, quantos anos tem sua filha? Ela tem 6. Aí ele pegou e falou assim, o senhor viu que com 5 não paga? Eu falei, não, mas ela tem 6, tem 6. Aí eu paguei. E tem uma historinha que fala sobre isso. O cara falou, quantos anos seu filho tem? Ele tem 7. Mas o senhor sabia que com 6 não paga? Eu nem ia ver. Como é que eu vou falar que ela tem 7 ou 6, né? Aí a resposta do cara o cara do guichê, né? Olha, pensem só, eles estão aqui do meu lado. Se eu mentir a idade deles, eles vão saber que eu menti. Aí eu vou chegar em casa, eles vão se sentir à vontade e mentir para mim também. Porque eu minto. Em público ainda, né? Essa é a questão do exemplo que Kardec falou. A gente não pode ter uma regra para dentro de casa e outra para fora ou para determinadas situações. Existe eu me lembrei agora, tem não sei se é sociólogo ou antropólogo, chama Roberto da Mata, ele vive na França, ele é brasileiro. E uma vez ele colocou num trabalho dele que o brasileiro, nós temos 2 morais. Uma para dentro de casa e outra para fora. E olha, eu sou obrigado a concordar, não de maneira geral, mas que a gente, de certo modo, muitos de nós temos isso. Tem aquela rigidez dentro de casa, isso não pode, eu não quero, onde você vai, quem mentiu, quem pune. Mas lá fora eu estou apto e me sinto à vontade de dar uma propina. Ô, seu guarda, alivia para mim, 50 aqui. Agora, quando o filho joga a sujeira embaixo do tapete, de vez de varrer e jogar no lixo, e a gente descobre, a gente fica doido. Mas é uma maneira de burlar a lei.
desde as pequenas coisas até as grandes coisas, temos que ter esse discernimento espírita. O que é o discernimento espírita? É crer na vida futura e principalmente na lei de causa e efeito. Você virar para o seu filho e falar, às vezes é uma coisa boba. O filho atende o telefone, diz que eu não estou. Pra gente, a gente entende que a pessoa lá, sei lá, a gente não quer falar. Mas teu filho, às vezes, vai falar, minha mãe é uma mentirosa, né? Tá enganando. E aí, que conduta vai ser essa? Que exemplo a gente está dando? Isso são pequenas coisas, né? Agora pensem nas grandes coisas. É por isso que a gente não pode ser uma pessoa aqui no centro, uma pessoa lá em casa, outra pessoa no trabalho. Aqui eu sou bravo, aqui eu sou legal, aqui eu me faço de santo. Isso é uma contradição para a vida nossa, de cada um de nós. E gera um gasto de energia muito grande para as nossas vidas. E um desentendimento, porque a gente não se sente nós mesmos. A gente fala, quem eu sou? Eu sou aquele que vai no centro, eu sou aquele que vai para casa, eu sou aquele que vai para o trabalho. Quem realmente eu sou? Então, pessoal, para finalizar, tenhamos em mente essa vontade de ser espírita a cada instante da nossa vida. Na hora que a gente vai dormir, orando, na hora que a gente acorda, orando, e passando o dia, mentalizando e reafirmando o nosso propósito, o nosso acordo que a gente faz, seja com a gente mesmo, com os espíritos familiares, com os espíritos mentores, para a gente conseguir transformar não só a nossa vida, mas a de todos numa coisa melhor, numa vida melhor. Tá certo? Obrigado, uma boa semana. Que ele irá fazer, nós passemos para a segunda etapa dos nossos trabalhos de hoje, que é o passe. E pedimos para que as pessoas que ficam no aguardo, por favor, em silêncio. Então, com o Roberto, a nossa oração final. Senhor, querido Pai, que possamos, nesse instante, rogar a Ti forças para esse início de semana, que possamos, a cada instante de nossas vidas, lembrar de todo o aprendizado que estamos tendo, de encarar a nossa vida como espíritos imortais, lembrando, principalmente, nas situações difíceis, que exigem de nós renúncia, paciência, resignação, caridade, e que possamos estar sempre abertos às inspirações dos nossos espíritos familiares, espíritos mentores, para nos auxiliar nessa jornada e assim também nós nos tornarmos auxiliares na obra de Ti, Pai, na Tua obra. É em Teu nome, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos aqui presentes, damos por findada a palestra de hoje. Que assim seja.